Piroli. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do ofício 322/2021, que originou a presente tribuna livre. Pois não, senhor presidente. Solicitação de reunião ao senhor Velocino Ex, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, vimos através deste solicitar a gentileza da cedência do espaço Tribuna Livre para o dia 27 de outubro de 2021. No dia 28 de outubro é dia do funcionário público e desejamos homenagear publicamente os servidores municipais de Caxias do Sul. Reiteramos nossa estima e consideração, atenciosamente, Valderias Fernando Leite, secretário-geral do Sindicerv. Obrigado. Convido a vereadora Denise Pessoa que conduza a tribuna livre, Silvana Piroli, representante do sindicato. Claro, que era o nosso auxiliar. Para nós, né, senhor? Até eu já sei as manhas aqui. Inclusive, Com a palavra, a representante do Sindicerv pelo tempo de até 20 minutos para fazer uso da palavra. bom dia a todos, os senhores vereadores, as senhoras vereadoras. Um cumprimento especial ao presidente da casa, Velocino Ex. Agradecer esse espaço, né, desta casa, que acolhe a todos e que representa o conjunto da sociedade caxiense. Sempre que eu venho aqui, depois de uma pandemia, fazia um tempinho que a gente não vinha nesta casa, lembro do quanto ela foi importante na minha vida e ela é importante para os servidores públicos. Porque é nesta casa que se votam todas as leis, todas as questões relativas aos servidores municipais de Caxias do Sul. Embora os vereadores não tenham prerrogativa de criar cargos, de conceder reajustes, ou de fazer alterações nos nossos cargos e salários, ou mesmo nos nossos direitos e deveres, é aqui nesta casa que as proposições do Executivo precisam ser avaliadas, votadas, apreciadas. E na história do serviço público, a Câmara sempre teve um papel importante, desde as greves da década de 80, até as lutas pela não terceirização, a Câmara sempre esteve presente e apresentou no seu debate as suas diferentes opiniões. Também é uma casa plural, e eu aprendi nesses meus muitos anos de serviço público, de que o respeito à diferença e à pluralidade é uma essência do ser humano fundamental e necessária em tempos de democracia. E eu quero começar a minha fala homenageando alguns dirigentes sindicais que fizeram história e que, portanto, não são nem meus amigos, nem meus companheiros de dia a dia, nem meus colegas de trabalho, mas foram, acima de tudo, servidores públicos que se dedicaram à construção da Associação dos Servidores e depois ao sindicato. E, em nome deles, reconhecer a história da entidade que tem 32 anos, mas que iniciou muito antes como associação. Então, quero citar o Leovigildo Campos Lima, que antes da ditadura presidiu a associação, o Edivino Berti, que foi o presidente da associação depois do período da ditadura, quando nós conseguimos reabrir a nossa entidade, o Caleb Medeiros de Oliveira, funcionário desta casa, que também presidiu a entidade, e o Pedro Ferrante, que foi também presidente do sindicato durante um bom período. Em nome deles, reconhecer a luta, o esforço e o trabalho das diferentes gestões, construindo junto com os servidores a sua luta, a sua história em prol de Caxias do Sul. Mas eu também quero dizer o que significa, quem são, afinal, esses servidores, que amanhã é um dia dedicado a eles. Nós, servidores públicos, somos aqueles que entramos por concurso público, que ficamos tempos, meses, anos estudando para sermos aprovados num concurso e podermos executar uma tarefa no serviço público. Muitos de nós dedicou a seus melhores anos de juventude, todo o seu tempo de trabalho, para que o seu serviço fosse melhor para a comunidade.
Nós, servidores que muitos consideram privilegiados, temos o privilégio, sim, de servir a comunidade. Recebemos o nosso salário básico, que é definido no plano de cargos e salários do município. Pagamos a nossa contribuição previdenciária, que é muito maior do que os trabalhadores de iniciativa privada, porque ele é de 14%. E temos em Caxias do Sul, não temos plano de carreira. Recebemos os nossos triênios, como muitos da iniciativa privada, a grande maioria tem nos seus acordos coletivos. Não temos, como eu disse, plano de carreira e estamos com os nossos triênios, mais conhecidos como avanços, congelados há mais de ano e meio. Aqueles que muitos que dizem que são privilegiados são aqueles que deixaram uma carreira no setor privado e fizeram uma opção pelo setor público, para dedicarem no mínimo 30 anos para a cidade de Caxias. Nem sempre com as condições de trabalho fundamentais e necessárias, mas somos nós os primeiros a ouvirmos as reclamações da população. Muitas vezes, quando falta o material odontológico para o atendimento lá na UBS, ou quando não tem o remédio, ou quando não tem todos os professores para a sala de aula, ou quando as merendeiras ficam sem salário, como ficaram recentemente, porque a empresa terceirizada não pagou, quem fica ouvindo a reclamação é o diretor da escola, é o professor da sala de aula, é o odontólogo que atende, é a auxiliar de enfermagem que está na porta, é a agente de saúde. Muitas vezes a população vê em nós, ou quase sempre vê em nós, o primeiro lugar de reclamar e de reivindicar os seus direitos. Isso não é uma reclamação, isso é uma constatação de que ter condições de trabalho é fundamental para a gente executar um bom serviço público. E nós estamos, sim, depois de muitos anos, não é um problema que vem de agora, eu já estive nesta tribuna falando disso, precisando melhorar as condições de trabalho. Porque são os servidores públicos que garantem a continuidade do serviço. Ou imaginem se nós não estivéssemos aqui, como teria sido a transição entre o governo Guerra, os vereadores que estavam nesta casa e puderam vivenciar, e o vereador Cassina, por exemplo, que passou, inclusive, por um período do vereador Daneluz, de 10 ou 12 dias, se junto com o prefeito tivessem mudado todos os funcionários públicos. Como teria sido o serviço? Então, não ter problemas de solução de continuidade é uma das grandes características dos concursados que entram pela porta da frente, que não devem obrigação para nenhum governante de plantão, mas devem obrigação para o conjunto da sociedade e sabem muito bem quais são os seus direitos e deveres. Alguns vão me dizer, não, mas não tem como demitir o servidor público. Não é verdade. Todos aqui que gerenciaram o serviço público sabem que as dificuldades de gerenciar uma máquina pública ou privada e lidar com pessoas, ela é sempre grande. Porque se lida com pessoas com diferentes condições, características, e vai da habilidade de que esteja lá gerindo, ter a capacidade de aproveitar o melhor de todos os seus colaboradores, dar-lhes condições de trabalho e poder dar o norte de onde querem trabalhar. Eu sempre digo, quando não funciona, não é porque nós não somos responsáveis, é porque nós somos mal mandados. E quem apoia a reforma administrativa vai jogar tudo isso no lixo. E eu vejo aqui vários colegas, se assim me permitem dizer, porque dizia o velho vereador Biglia, quem é vereador, sempre vereador, o Spiandorello também dizia isso, de que já passaram pelo serviço público. E tenho certeza que guardam, do lugar onde passaram, a certeza de que fizeram mais e melhor, porque tinham pessoas lá que o alertavam, que diziam, esta é a melhor maneira de fazer, a lei diz que tem que fazer assim, desse jeito não dá, e era para poder funcionar o serviço público. Quando é burocrático, não funciona, mudam-se as leis, ora, mudam-se as leis. É aqui a casa que se mudam as leis e que se facilitam ou se dificultam as coisas. Mas não se muda o servidor público, achando que acabar com a estabilidade e ter contrato por 10 anos ou por 5 anos, para encher esse país de cabo eleitoral, a gente vai ter saúde, educação, assistência,
ou vai resolver os problemas que a administração pública tem? Muitos vão dizer, não, é um discurso pronto de quem só defende o serviço público e não entende nada da iniciativa privada. Quero dizer que eu sempre disse e repito aqui, a iniciativa privada é bem-vinda naquilo que ela faz e sabe fazer bem, que é garantir lucro, processar os seus produtos, garantir a prestação de serviços nas suas áreas. E empresa privada nenhuma joga fora os melhores funcionários. Empresa privada nenhuma sucateia as condições de trabalho quando ela quer ser competitiva no mercado. Empresa privada nenhuma muda todos os funcionários, inclusive a sua direção, e entrega a chave para o primeiro que passar na rua. Ou vocês já viram fazerem isso? É isso que querem fazer com a PEC 32. Que quando muda o prefeito, o governador ou o governante de plantão, que foi eleito pelo povo e legitimamente deve colocar os seus indicados através de cargo em comissão, porque eu não vou vir aqui fazer o discurso hipócrita, populista e inconsequente daqueles que acham que quem governa não tem que governar. Quem governa tem que governar, tem que indicar os seus como os senhores indicam os seus assessores para facilitar o trabalho. É assim que a vida funciona. E isso tudo é importante para a sociedade. Ou o trabalho dos senhores vereadores não é importante para a sociedade? Ou os CCs que trabalham com vocês não são importantes para a sociedade? São muito importantes. Porque o povo, quando quer reclamar de alguma coisa, ele é recebido no gabinete de cada vereador por um assessor da confiança que o representa, para poder encaminhar aquela demanda. Então, nós não somos um sindicato que acha que os CCs não são importantes na justa medida e quantidade necessária, fazendo o seu papel de assessoria e planejamento dentro do serviço público, mas defendemos que os quadros de carreira sejam ocupados por servidores concursados, nomeados de forma universal e que permitam que todo cidadão possa ter acesso ao concurso público. Queremos condições de trabalho porque sabemos que as nossas UBSs e nossas escolas têm muitos problemas. E quero dizer que aqui, e olhem o balancete do quadrimestre da Secretaria da Saúde e observem onde está sendo utilizado a maior parte do recurso da saúde. Se é na atenção básica, se é no atendimento à população de baixa renda ou se é na alta complexidade. E aí não é uma crítica a esta gestão, mas é um modelo de saúde pública que vigora no Brasil, onde ele remunera mal, e aí os municípios têm que complementar o recurso na alta e média complexidade e deixa a atenção básica desprovida. E a cada vez que a gente terceiriza, a gente vai botando a faca no pescoço do prefeito que está aí, para dizer, esse mês é 1 milhão, o mês que vem subir os insumos tem que ser 1.200.000, senão não vai ter vaga, senão depois não vai ter o serviço e assim por diante. Do jeito que anda querendo terceirizar para cá e para lá tudo, eu quero dizer que o prefeito vai deixar de ter função, vai administrar contratos, que serão feitos por mais de 20 anos e ele não terá o que fazer. E nós não pagamos impostos para terceirizar alguém para administrar contratos. Nós pagamos impostos para ter alguém que organize e preste serviços de qualidade. Quando se tem um processo eleitoral, a gente se compromete em construir uma cidade, dizer que cidade que se quer e que tipo de plano de governo para melhor atender o povo. E para bem atender o povo, não adianta a gente ficar dando volta em círculo e achar que trazendo tudo e terceirizando tudo, com um nome bonito de PPP, de parceria, de gestão compartilhada, eu já ouvi de tudo em 36 anos de serviço público, vai resolver. Os prefeitos que souberam valorizar os servidores públicos, que davam condições de trabalho e a trimestralidade, souberam ganhar o quadro e conseguiram governar, e mais do que isso, conseguiram ficar na história dessa cidade. Então, o desafio que a gente está trazendo hoje nesta casa, juntem-se a nós, servidores, chamem o sindicato para dialogar, vamos debater e fazer o bom debate, olho no olho para melhorar a situação do município. Nós temos o conhecimento de tudo como funciona e onde estão os gargalos. E como eu disse, não é esse o outro prefeito. O momento agora é nós que temos que encontrar soluções para resolver. E essa casa tem muita responsabilidade. E é na mão dessa casa que o conjunto da cidade depositou não seus votos, mas o seu crédito de esperança.
não para que radicalizassem e impedissem o exercício livre de opiniões, nem que atacassem a livre organização sindical, nem para que desrespeitassem os servidores públicos e os trabalhadores. Depositou esperança para que a gente construísse junto uma cidade melhor. Caxias é uma cidade grande, e eu tenho profunda gratidão por ela ter me acolhido a mim, a minha família e aos meus filhos. Foi aqui que eu fiz concurso, fiz uma carreira pública e dediquei os melhores tempos e os melhores anos da minha vida. E é para ela que nós estamos para servir. Por isso, hoje, conclamo os nossos companheiros e companheiras de luta, de divergências e de opiniões diferentes, porque isso para mim não tem problema, mas de luta por uma Caxias melhor, que para levantar a cidade nós precisamos de serviço público de qualidade. Esperamos receber do prefeito a comunicação de que envie para esta casa projeto de lei para repassar a trimestralidade, porque o repasse da inflação trimestral não é reajuste, é para manter o nosso poder de compra com a inflação, como todos os outros governos fizeram. E olha, que é desde o governo Vanin. Quem quiser saber a história, depois eu conto. Então, não é um governo de uma ideologia, etc. Se ele acha que a 173 não permite, que mande para cá agora, no mês do servidor, como homenagem aos seus trabalhadores, o pagamento a partir de 1º de janeiro, retroativo. Que esta casa se manifeste contra a PEC 32, porque o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se hoje a gente acha que pode mandar, depois o mundo gira e roda, e nós não queremos um serviço público impregnado de cabos eleitorais, nós queremos um serviço público profissionalizado, com capacidade de gestão, com escola pública que dê formação profissional, uma iniciativa positiva que o governo municipal está lançando no dia de amanhã. Então, nós temos muito aqui que dizer, mas temos muito a agradecer. E queremos, enquanto sindicato, agradecer a todos, mas a você que está me acompanhando e que é servidor público. Obrigada pelas horas dessa pandemia que você levou para a sua casa e transformou a sua sala, a sua cozinha, na repartição. Levou processos para responder, levou coisas para resolver, levou trabalhos a mais durante horas a fio. Porque durante a pandemia ninguém parou. Ninguém parou e ninguém deixou de ser atendido. E a prioridade toda foi para a pandemia. Obrigada a você que faz as compras da prefeitura e que trabalhou horas a fio e não parou um dia na pandemia para garantir que se tivesse álcool, máscara e equipamentos nas UBSs e que mesmo assim, muitas vezes demorava a chegar porque não tinha no mercado. Obrigada a você que trabalha na saúde e que não teve férias durante 3 anos e que vai trabalhar todos os feriados convocados para poder dar conta de fazer vacina. Obrigada a você, professor, que teve que se desafiar em achar um jeito de como ensinar as nossas crianças em aula remota à distância, crianças que não têm internet, professor que não tinha internet nem equipamento e que teve que se reinventar. Nós somos uma categoria, como os elos de uma corrente. Para que o serviço público funcione, precisa o guarda municipal, o assistente social, o operador de máquina, aquele que trata a água lá no SAMAI. Enfim, se uma pecinha, um elo da corrente se desfaz, o serviço público não consegue funcionar e andar com a mesma qualidade. Então, nós não queremos muito nesse 28. Queremos o reconhecimento por aquilo que fizemos. Não somos perfeitos, como todas as pessoas não são perfeitas. Mas nós nos dedicamos para construir uma cidade melhor. E por isso que eu digo, obrigada, 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 servidor. Não há agradecimento maior do que termos condições de trabalho, do que termos uma cadeira que dê para a gente trabalhar, do que termos os instrumentos para a gente poder atender o povo, do que termos um ouvido atento do nosso chefe e do nosso secretário, para resolver as coisas, para ter mais agilidade. Temos que, por fim, reconhecer que esse espaço público, ele é de todos, mas ele precisa ser respeitado por todos.
o mesmo respeito que nós dedicamos às nossas chefias, aos prefeitos que já passaram por essa cidade e que deram grandes contribuições, e suas equipes, nós também temos que ter aos servidores públicos, que ativos ou inativos, deram contribuições para transformar uma Caxias melhor. Caxias será maior, será grande, quando tivermos a capacidade de valorizar os que aqui trabalham, de valorizar aqueles que aqui produzem, de valorizar aqueles que aqui empreendem, porque vivemos num modelo capitalista. Nenhum é mais importante do que o outro, mas nenhum é imprescindível. Agora, não podemos achar que para que uns ganhem, os outros tenham que perder. Precisamos fazer uma fórmula que todos possam ganhar para que a cidade possa crescer. E nós continuamos, gente, mesmo com a pandemia e com salários congelados, trabalhando. Gastamos ou investimos, Caxias investe 42% na sua folha de pagamento da sua receita tributária líquida. Portanto, nós não somos o problema, somos parte da solução. Como vocês, nobres vereadores, não são o problema, são parte da solução. Então, homens e mulheres que acreditam numa Caxias melhor, para levantar a cidade, serviço público de qualidade. Viva o servidor público, viva a democracia. Obrigada. A palavra está à disposição de cada bancada. Tem direito a 2 minutos para fazer, se tiver algum questionamento. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Denise Pessoa, pela bancada do PT. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aqui um cumprimento especial à nossa presidente do Sindicerv, Silvana Piroli, sempre vereadora, né? Acho que na pessoa dela cumprimentar todos os nossos servidores e servidoras que estão aqui presentes, mas também que fazem a máquina funcionar. Acho que a fala da Silvana foi perfeita, né, em todos os aspectos. Essa palavra reconhecendo que não existe governo sem servidores, né, não existe serviço público sem servidores públicos. E o nosso reconhecimento durante esse tempo de pandemia, em que realmente o serviço público foi a ponta de lança. Essa palavra. Foi quem socorreu a população, foi quem esteve diariamente, né, atendendo sem descanso a população. Então, quero deixar o nosso agradecimento a todos os servidores, em nome do vereador Lucas, que também é servidor, da vereadora Estela, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, o nosso compromisso de valorização do serviço público. Por certo, né, são tantos os desafios que a gente também ainda tem, né, porque, afinal de contas, temos aí uma reforma sendo discutida e que, por muitas vezes, passa por criminalizar os servidores públicos, e não é por aí, né? Aqui a tua fala foi perfeita. A gente quer um serviço que funcione para além dos governos, que ele fique, que ele siga, né? Não que troque todo mundo a cada governo, ou que a gente tenha servidores que se tornem refém, né, de governos ou de pessoas. Então, a gente precisa de serviço público que seja e tenha compromisso com a população. Então, parabéns a todos os servidores e servidoras, nosso agradecimento mais sincero, né, pelo trabalho que vem desempenhando aqui na nossa cidade. Obrigada. Sandro Fantinel, Patriotas. Peço a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia aos presentes, funcionários públicos e demais colegas. Bom, a colocação por parte desse vereador e do Patriota, ela é muito simples e muito simplificada. Não existe o melhor e não existe o pior. Não existe aquele que tem que ter mais e aquele que tem que ter menos. Existe a meritocracia. E é aquilo que essa bancada defende. Ponto. Sem discussão. Isso tem que ficar claro. Essa bancada é extremamente contra a estabilidade de emprego. Por quê? Porque conforme a senhora Silvana, que foi muito bem na sua fala, quando ela disse que bons funcionários nunca são demitidos. Na iniciativa privada, um bom funcionário,
um funcionário que produz, um funcionário que veste a camisa, um funcionário que se empenha, nunca é demitido. Então, não precisa estabilidade de emprego, porque aqueles que trabalham corretamente e vestem a camisa, como a própria senhora falou, jamais serão demitidos do poder público, né? Outra coisa, o teto salarial para cada função. Fez o concurso para tal coisa? Beleza, mas que o salário chegue até o teto e não passe daquilo ali. Porque hoje nós temos gente que o salário seria 7 mil e estão ganhando 15. E isso está no portal da transparência. Então, essas coisas é que fazem a gente repensar o funcionalismo público. Mas desde já eu deixo aqui o meu mais profundo respeito. Até porque, para quem não sabe, a minha esposa é funcionária pública. Então eu não estou aqui falando de ninguém. Estou falando da minha própria família. Obrigado, senhor presidente. Próximo inscrito, vereador Scalco, bancada do Novo. Obrigado, senhor presidente, caros colegas. Deixo claro aqui que eu não tenho nada contra o funcionalismo público. A minha esposa é funcionária pública, a minha irmã é funcionária pública. Porém, tem alguns assuntos que têm que ser debatidos nessa casa. Para começar, pelo rombo que tem da Previdência, vai inviabilizar o município de Caxias, as reformas têm que passar. Como a Silvana falou, não é para priorizar alguém ou não, mas Caxias do Sul vai perder dinheiro, nós não vamos ter dinheiro suficiente para bancar saúde, segurança, educação, o prefeito vai inviabilizar a cidade se não fizer as reformas. Então as reformas são muito importantes. Segundo assunto é sobre trimestralidade. Esse é um assunto que a gente mostrou aqui matematicamente, que o ganho, existe ganho real em cima, não é só reposição de inflação, porque é juro composto. Foi mostrado aqui nessa casa. Na iniciativa privada, o reajuste é anual. É sempre assim. Não existe inflação de 50% ao mês, como existia antigamente. Agora a inflação é anual, então não tem por que ter reajuste trimestral. Então isso aí gera um desconforto da sociedade que está lá fora, com as suas empresas, com seus funcionários, e eles recebem anualmente. Vamos botar equiparar isso aí e tornar igual para todos. Não existe justificativa para ter reajuste trimestral. Isso nós defendemos também na bancada do Novo. Então, assim, a gente não tem nada contra funcionário público, a gente precisa passar as reformas, vai inviabilizar a Prefeitura de Caxias, a parte financeira não vai ser sustentável e também a trimestralidade é algo que nós temos que nivelar a sociedade, tanto no serviço público como no serviço privado. Obrigado, senhor presidente. Vereador Cadore, com a palavra, para o PSDB. Senhor presidente, caros colegas vereadores, funcionários públicos presentes e a todos os funcionários, parabéns pelo trabalho, parabéns pela data. Nunca eu me posicionei contra o funcionário público, eu sei da importância que tem o funcionário público, mas há necessidade sim de uma reforma, de uma modificação. Os tempos são outros, o município precisa equilibrar as suas finanças, as suas demandas, as suas necessidades, e a reforma administrativa vai acontecer, e nós precisamos sim do apoio dos vereadores para que isso realmente aconteça. Algumas modificações eu considero importante, que exista o mérito do trabalho do funcionário público, questionar a estabilidade também é um assunto que eu acho que deve ser levado em conta e é importante, mas de qualquer forma, sempre é bom refletir, sempre é bom valorizar aquilo que existe, mas também temos que apresentar mudanças. E o governo municipal, no próximo ano, com certeza, vai trazer a essa casa uma reforma, e essa reforma vai ser estudada, vai ser debatida, faz parte do nosso alcance como vereadores, de discutir e ver aquilo que é melhor para os funcionários e para o executivo. Era isso, meu muito obrigado. Mais alguém? Renato Oliveira, PCdoB. Senhor presidente, senhores vereadores, servidores municipais aqui da casa. Para nós, eu acredito que no momento da pandemia, no momento das dificuldades,
da pandemia mais aguda, a gente sabe do que fez a diferença esses servidores municipais. Começou lá aquele trabalho forte na área da saúde e vem continuando esse trabalho, ainda continuando, Secretaria de Obras, pessoas que não pararam, continuam trabalhando. A educação pode fazer alguns pontos, né? Então, vejo o nome de servidores que estão aqui, do sindicato que está aqui presente. Quero saudar todos os servidores, porque vem aí o seu dia, né? Bom dia, Rodrigo, quero dizer tudo bem? Então, eu estou só esperando. Quero dizer que sou totalmente contra a PEC 32, porque penso que não vai só terminar com os servidores públicos, vai terminar com a saúde lá fora, vai terminar com a educação, vai terminar com o SUS. Isso é o nosso modo de pensar. E quanto à trimestralidade, se for a forma, essa não é a forma correta, eu não entendo muito de números, né, ou entendo muito pouco, que veja a forma melhor. Porque eu defendo a inflação para todos, que as pessoas tenham inflação para todos. Que é inflação para todos. Porque correção de inflação não é essa... Se hoje nós estamos aqui com a capa do jornal, esse jornal não é um jornal para mim que eu leio, que eu assino, que eu pago, que eu tenho assinatura em casa, que eu dou valor, que é o Jornal Pioneiro, que ele está dizendo o seguinte: preço da gasolina aumentou 36,4% nos últimos 10 meses. Tem inflação? Não tem. Tem inflação? Não tem. Então, isso, a reposição já a todos os trabalhadores, não só servidores públicos. Muito obrigado. Mais algum questionamento? Então, a Silvana tem agora a réplica. Até 20 minutos, se achar necessário. Eu prometo que eu não vou cansar vocês mais 20 minutos. Mas acho que são importantes, queria agradecer as contribuições e queria só alertar para 3 questões que são fundamentais. Primeiro que o pessoal fala muito em a trimestralidade, né? Nós não temos acordo coletivo de trabalho. A nossa trimestralidade foi criada exatamente porque ela mantém a mesma fórmula e os índices, a mesma fórmula de remuneração e de crescimento da folha com relação à receita tributária líquida. Foi uma fórmula que se encontrou porque ela acompanha o crescimento da receita municipal, em função de que os índices são média e não são totalidades. Portanto, comparar simplesmente nós com dissídios de outras categorias, teríamos que então ver, quando se fala em divisão de lucros, o servidor não tem, quando se fala em remuneração extra, nós também não temos, quando se fala em fundo de garantia, nós também não temos. Então, nós temos uma peculiaridade que ela não é comparável, é como comparar A com B. Tem coisas semelhantes, somos todos trabalhadores. E todos nós temos o direito de receber a reposição mínima da inflação. O nosso ainda é pela média, não é inflação geral. E, como disse o Renato Oliveira, que está hoje no jornal, a inflação que ocorre ali fora ela é muito maior do que ela é reposta tanto para as nossas categorias como para as demais. Talvez o que a gente precise é nos modernizarmos de verdade, né? Porque em toda a Europa, em todos os lugares agora, pós-pandemia, uma das fórmulas que se encontrou para... Eu estou dando exemplo da Europa porque, às vezes, a gente olha lá fora, né? Custa em analisar a realidade brasileira. A fórmula que se encontra para reforçar e reativar a economia é fazendo com que as pessoas melhorem o seu poder de compra. O servidor não compra em Miami, ele compra na loja aqui de Caxias, que é a loja que vende e que é de um cidadão caxiense, que a duras penas mantém o seu negócio aberto e que precisa que alguém vá lá comprar para ele poder vender, para ele poder adquirir da outra empresa e assim por diante. Eu dei o exemplo do comércio, eu poderia dar de outras, né? Então, acho que a gente precisa lutar para que todos tenham reposição salarial, para que todos tenham uma vida digna, porque o tempo da escravidão
já deveria ter passado, e não há capitalismo que se desenvolva achando que tem que fazer com que os trabalhadores paguem a conta. Até porque quem paga imposto, quanto mais a gente recebe, mais compra, é o consumidor que paga imposto no Brasil. Quem paga imposto é o consumidor. Todos nós, quando vamos comprar uma roupa ou um litro de leite, é que pagamos impostos. Não é o dono do laticínio que paga imposto. Ele deveria recolher e repassar para o governo, que nem sempre acontece, né? Quem paga imposto é o consumidor. Nós temos um sistema tributário no Brasil baseado no consumo. O pobre e o rico pagam o mesmo valor do imposto. E o imposto sobre os produtos da cesta básica pesa muito mais para o pobre. Então, acho que nós temos que discutir nessa casa, podiam fazer uma audiência para discutir o sistema tributário e as propostas de tributação sobre o consumo ou sobre a renda. Eu defendo que seja sobre a renda, as grandes fortunas, né? E não sobre o consumo, que é o que está atrapalhando o desenvolvimento do país. Sobre a estabilidade, não é verdade que os bons funcionários, se não tiver estabilidade, ficam. Recentemente, nessa casa, nós tínhamos que vir aqui para defender dia sim e outro não, muitos servidores bons, e que, conforme o governo de plantão, são perseguidos. Então, não é verdade. Eu, em 36 anos, vi de tudo, passei prefeitos de todos os tipos. E, muitas vezes, quero dizer, vereador Fantinel, que não é nem responsabilidade do prefeito. Mas não é sempre que o melhor servidor fica. E se mudar e cair a estabilidade, quem perde é a sociedade. Porque aí vai ser um tal de dar um jeitinho naquele meu amigo, e quem depende do emprego muitas vezes vai dar um jeitinho no amigo de um e não vai resolver o problema de todo mundo. O que vai estar em jogo vai ser o tipo de serviço. Imaginem na hora de pedir um habite, se ninguém tiver estabilidade, qual é a legislação que vai prevalecer? Imagina na hora de fazer a vigilância sanitária, num grande estabelecimento ou num pequeno estabelecimento, como é que o servidor sem estabilidade vai poder fazer? Ou vocês acham que tinham denunciado o superfaturamento das vacinas, um servidor da saúde do Ministério, se ele não fosse estável? Ou acham que algumas informações que os vereadores recebem aqui de forma legítima e denúncias de como está funcionando o serviço público receberiam se os servidores não fossem estáveis? Então, nós não estamos falando do governo A, B ou C, nós estamos falando do serviço público, de um patrimônio construído com os recursos de todos nós, e que não pode ser um lugar de moeda de troca, nem para A, nem para B. Tem que ser um lugar onde todos possam ter acesso de entrar, tenham provas objetivas, e que, se as pessoas fizerem algo que está contra o Estatuto, que, aliás, o nosso Estatuto tem mais artigos de deveres e responsabilidades do que de direitos, se vocês forem olhar. Cumpra-se o que está ali. Abre-se a sindicância e o processo administrativo. E não é verdade também, ou é uma falsa verdade, de que tudo na iniciativa privada funciona bem. Tem os mesmos problemas que a gente também, às vezes, encontra em outros lugares. Não fosse assim, nenhuma empresa faliria. Tudo seria as mil maravilhas. O Brasil não estaria em crise. Nós não seríamos uma economia que aquece que nem cola de cavalo para baixo. Nós não estaríamos só vendendo commodities e não estaríamos tendo uma indústria de produção. Não seríamos um quintal de interesses da China e dos Estados Unidos. Temos que discutir, sim, economia. Acho que essa casa precisa fazer esse debate. E, em termos de orçamento público, a prefeitura não tem no servidor público o seu principal gasto. Mas poderia tê-lo, porque o principal obra de um governo municipal, de uma prefeitura, é a prestação de serviços. O FAPS, nós pagamos FAPS, 14%. Ele é um problema que ele foi criado porque os governos não levaram a sério e não cumpriram o que foi combinado. O combinado era que tinham que fazer aporte de capital. Eu não trabalhei para a Prefeitura de Uruguaiana, eu trabalhei para a Prefeitura de Caxias. A minha parte eu sempre paguei.
E por que foi diminuído o aporte de capital para o FAPES? E digo mais, não tem solução mágica, não vai ter reforma que vai resolver o problema do atual do FAPES. Ele tem um passivo que tem que ser equacionado ao longo dos anos. E nós somos parceiros para achar a solução. Agora, quem vende a ideia de que fazer reforma da Previdência vai resolver o passivo do FAPES está mal informado. Nós vamos continuar tendo que honrar esse passivo. É compromisso da Prefeitura. E se voltar para a Prefeitura pagar, vai ficar pior. É pior porque daí a Prefeitura vai ter que pagar com os seus recursos livres. Então, o FAPES foi uma construção positiva. Ele tem problemas? Tem. Mas nem é tudo o que se diz. O problema é que quando renegociaram, como diz o outro, empurraram com a barriga para o próximo pagar. E o próximo chegou. E aí agora querem a conta história no servidor? Não vai resolver assim. Mas eu me disponho, eu acho que vocês têm que chamar aqui, por isso que eu disse o sindicato, porque vamos colocar todas as informações, nós temos controle da gestão pública, temos controle do portal da transparência, temos participação no FAPES, e podemos junto discutir, já conversamos várias vezes com o prefeito, damos algumas sugestões de como fazer, ajudamos a elaborar a Previdência Complementar, que esta casa aprovou na semana passada. Então, estamos dispostos a discutir, mas acho que a gente não pode fazer a discussão muito rasa, nós temos que fazer a discussão com a profundidade que ela exige e com a responsabilidade que cada um de nós tem, né? Porque aqui a gente não faz piada, a gente trabalha duro. Vocês trabalham duro, eu trabalho duro, os servidores trabalham duro, o povo de Caxias trabalha duro. E eles merecem que a gente dê uma parte importante do nosso tempo para achar uma solução que seja realmente importante, duradoura e que preserve os interesses da comunidade. E servidores, como eu disse, no Fundeb, por exemplo, que a Prefeitura não gastou o ano passado os 25%, 60% desse recurso ele é gasto em folha de pessoal, ele deveria ser gasto. E a Prefeitura utiliza esse recurso, se terceirizar, ela não pode usar para outra coisa. Aí ela vai ter que lançar mão do recurso livre. Então, essas questões orçamentárias precisam ser analisadas, porque às vezes o que parece uma solução vira um grande problema. Então, nós estamos à disposição para discutir esses e qualquer outros assuntos que envolvam a administração pública, com a pequena experiência que nós temos, né, para discutir, para levantar os assuntos, e dizer que a gente tem certeza que esta casa vai fazer os debates necessários, estamos à disposição e espero que a gente seja chamado. Sempre colocamos para o prefeito de que estamos à disposição para discutir, faremos parte de toda e qualquer comissão no sentido de encontrar alternativas, porque, como eu disse, o governo que está aqui hoje, que foi ontem ou que virá amanhã, passa. E ficamos todos nós que moramos nessa cidade, que vamos nos encontrar na esquina. Vamos comprar pão, às vezes, na mesma padaria. Vamos nos encontrar no mesmo jogo de futebol. Vamos continuar aqui por muitos anos. E teremos que olharmos uns nos outros e dizermos: o que eu fiz quando eu estava lá para melhorar uma cidade que me acolheu e que me deu tanto? O povo de Caxias merece que a gente faça todo o esforço para que as coisas funcionem. E o servidor público quer hoje agradecer a todos que os valorizam, agradecer a todos os que passaram e passarão e que respeitam e que contribuem para que a gente possa desenvolver um serviço público de qualidade que Caxias merece. Para levantar a cidade, serviço público de qualidade. Muito obrigada. Marcão, cumprimenta Marcão.